Olá, Gabriel, boa noite. E professora, beleza? Tudo beleza? Vamos aguardar aí chegar o pessoal. Bom, tá com calor, hein? Poxa, hoje esquentou demais, hein? Acabei de tomar um banho para dar uma refrescada uma limpeza, é claro. Mas, nossa, hoje fez muito calor. Tanto é que É, eu dou aula no escritório. Geralmente eu deixo as janelas fechadas por conta do ruído, né, da rua. Mas hoje estou deixando uma janela aberta aí para poder dar uma ventilada. professora, eu tive uma dúvida com você. Uhum, Em relação à minha pau, na verdade, tem uma questão lá que eu olhei, na minha pau, não, desculpa, na minha atividade prática. uhum. Eu olhei assim, daí eu fiquei olhando no meu caderno, mas eu não lembro como é que faz nenhum. Você lembra qual que era o assunto? Lembro, na verdade, acho que não sei se consigo anexar um arquivo. É que é só, eu salvei em numa pasta, sabe? Aham. Peraí, só um segundinho, porque talvez eu consiga te mandar por aqui a imagem. Tá. Então, verifica aí. Se não der, Consigo, mandei agora já. uhum, tá, deixa Vai eu ver. aparecer pra você, ó. Ah, legal. É porque eu salvei ela, tipo, eu tenho uma pasta só de resistência materiais, sabe? Eu vou salvando as coisas dentro de pastas pra não ter que ficar abrindo árvore toda hora. Aham. Em vez de abrir árvore, tipo, de dia em dia que eu vou fazer alguma coisa, eu salvo mais as coisas. Deixa eu ver se eu acho o documento aqui, peraí. Aqui. Ah, tá. Esse exercício nós não fizemos. Você tem razão. Eu Ah, quero. tá. A gente fez outro sobre momento de inércia. Eu quero ver se resolvo ele. é, Em uma das aulas de exercício, eu não tô. Deixa eu abrir a pasta que eu não me recordo se nós teremos uma ou duas aulas de exercícios. Deixa eu conferir aqui. Ah, entendi. É, porque eu achei que não tinha copiado, mas que diabo, normalmente eu tô na aula sempre muita pauta. Não, eu entendo. É porque não deu tempo, então daí a gente acabou não fazendo esse exemplo. Então a gente vai ter uma aula de revisão para a prova, daí eu faço esse exercício, tá bom? Daí ele fica para vocês. É, porque acho que das matérias que até agora dá pra fazer acho que só essas três, as três primeiras, né? São pouquinhos, aham. São Daí três. eu, não pode falar. Não, pode falar. Daí eu fiz, tipo, a 11 e a 13, aí a 12 eu não consegui. Daí, tipo assim, eu procurei no Não Vitap. achou? Não, tá certinho, Gabriel. Não foi resolvido por conta de falta de tempo, mas a gente resolve ele na aula de revisão. Boa noite, Drica. Boa noite, professora. Tudo Tudo, bem? tudo bem, graças a Deus, tudo na paz. Um dia bem quente. É, Sim. eu ouvi dizer até que ia chover granizo hoje. Não Eu duvido, né? também. Com É, esse calor que tá fazendo. verdade. Professora, que a gente que acaba as aulas. Ah, deixa eu ver aqui novamente, fechei o arquivo. Veja, a semana de provas é no início de dezembro. A nossa prova está marcada para o dia 7. Então, Nossa, para quem não pegar final, comigo é até dia 7, tá? É, mas eu creio que essa semana vai ser para as demais também. Deixa eu ver, ó. Dia 7 é uma segunda-feira. Então, creio que talvez até comece um pouco antes, ok? Deve começar ali no iniciozinho de dezembro as provas das disciplinas. Mas como a gente só tem um encontro semanal, acabou ficando para o dia 7. Muito bem, então acho que dá para a gente começar. O Wesley entrou aqui também. Já tem mais alguns alunos que estão conectando aqui. Hoje é a nossa penúltima aula de conteúdo, gente. Tá acabando. Para mim, passou Penúltima. rápido. Não sei para vocês. Na verdade, eu acho que está passando muito rápido o tempo. De certa forma, eu acho bom, porque a gente vai vencendo algumas etapas, né? Eu sempre achei bom que o tempo passasse rápido, principalmente quando estava fazendo mestrado, doutorado, faculdade, também sempre achei muito bom. Mas de certa forma acho ruim porque a vida está passando muito rápido. Eu daqui a pouco completo meus 30 anos e a vida tá voando. Então é meio triste essa parte. Sempre achei que ia ser uma jovenzinha, mas o tempo tá passando, tá correndo.
E vocês vão ver que vai voar esses 5 anos de engenharia. Falo por experiência própria e Meu e, Deus, não e vai. e por conversa com colegas e tal. Todos eles falam que passa muito rápido, tá? Vai por mim. Eu sei que cada etapa é difícil, que tem disciplinas que a gente não gosta, que parece que são longas e chatas, e que muitas etapas são bastante cansativas, né? E é por isso que você acha que não termina nunca, você está tão cansado, é normal. Mas no final das contas você vai falar, nossa, caraca, já me formei, acabou, agora tenho uma vida inteira pela frente para desenvolver a minha profissão. E assim foi comigo. Eu terminei a graduação, fiz mestrado, fiz doutorado, e agora o que me resta? Trabalhar, trabalhar, trabalhar. E vocês também vão chegar a hora aí, só trabalhar, depois que ter desenvolvido aí a profissão de vocês. Lógico que vocês vão acabar estudando outras coisinhas, né? Mas o grosso é na graduação, digamos assim. Gente, a aula de hoje, eu gosto muito desse conteúdo. Foi o meu conteúdo, por sinal, de dissertação de mestrado. Foi sobre treliças. Vocês já ouviram falar sobre treliças? Não, Só eu não vou responder. Então, olha lá. Tá vendo essas estruturas que estão sendo mostradas ali na imagem? Essas torres, que elas são feitas com barras de aço. Então, essas barras estão interligadas umas nas outras. E se você reparar, vou mostrar umas figuras mais de perto. Desculpa aí a marca d'água, é que como eu já falei, eu pedi a imagem e eles estão providenciando. Formando triângulos, por isso que o nome é treliça. Então, deixa eu mostrar mais algumas imagens, onde que é aplicado esse tipo de estrutura. Ó, aqui tem uma ponte, parece também um guindaste acima, né, que talvez... Não, acho que não é um guindaste, acho que parece uma passarela, tem até uma pessoinha lá em cima. Então, é uma ponte aqui, ó, então note que essa estrutura é composta por barras conectadas entre si, e essas barras estão fazendo um formato aqui meio estilo um triângulo. Então, olha, não sei se vocês conseguem enxergar o meu laser, mas ó, bom, tá até desenhando aqui, né? Formando uns triângulos. Então, por isso que ela tem esse nome de treliça. Vamos olhar mais algumas imagens. Esse teto aqui, super estiloso, também feito com esse tipo de estrutura. E, pô, ficou zoado aqui o esquema. Deixa eu ver como é que eu tenho borrachinha aqui. E aqui, por fim, uma estrutura. Essa da esquerda aqui é tipo... Isso aqui é de portos, tá? São guindastes utilizados em portos. E a da direita é um guindaste comum. Então, todas elas são estruturas do tipo treliça que a gente vai estudar na aula de hoje. Algumas premissas sobre esse tipo de estrutura é o seguinte: na treliça, a força ela é aplicada nos nós dessa treliça. O que é um nó? É a união das barras. Então, só nessa união das barras eu vou poder aplicar a força. Eu não vou aplicar a força no meio de uma barra, por exemplo. Então, exemplificando ali, eu tenho uma treliça com forças aplicadas na união das barras, nos nós, ok? Tenho aqui, poderia ser aplicada aqui, aqui, enfim. Sempre onde tem a união das barras, pode ser aplicada as forças. Mas, então, para vocês saberem o que não é correto, é você aplicar uma força no meio de uma barra, como mostra a outra figura ali. No meio não está certo, ok? Não é assim que a gente vai estudar esse tipo de estrutura. Muito bem, então as barras da treliça são conectadas por pinos lisos. Essa é uma premissa que a gente está assumindo. Logicamente, muitas delas são soldadas, não tem problema. Porque ali, naquele ponto, as estruturas, a premissa é que elas são livres de momentos, ok? Que elas poderiam ser rotuladas. Uma das vantagens desse tipo de estrutura é que elas são super resistentes e elas são leves e baratas, né? Porque não utilizam tanto material. Não é uma estrutura maciça lá, cheia de material metálico. É uma estrutura aí que tem
bastante partes vazadas, o que torna ela bastante leve. Porém, a forma que ela é projetada, ela consegue resistir bastante forças. Então, ela é bastante aplicada. A gente viu algumas figuras ali, mas se você olhar toda a linha de transmissão, torre, né, de energia elétrica, elas são feitas com esse modelo de estrutura. Outra estrutura que também é bastante comum você encontrar nesse modelo são as pontes, tá? Tem bastante ponte, se você colocar no Google lá, ponte treliçada ou ponte treliça, você vai ver um monte de tipo de ponte com esse formato aí de estrutura. E mais um exemplo que eu ia dar, os guindastes também. É bem comum você ver um guindaste do tipo, com estrutura do tipo treliça. Tudo bem até aqui, gente? Uhum. Ok? Sim. Ok, obrigada, gente. Valeu. Então, dando continuidade aqui, como eu falei para vocês, as barras, elas são conectadas por nós e elas estão formando sempre triângulos, tá? Ali está mostrando um triângulo que parece três lados iguais, mas pode ser qualquer tipo de triângulo. Por isso que ela tem esse nome de treliça. Então, aqui nessa figura que eu quero que vocês entendam é que as barras são conectadas entre si e esse ponto que conecta a gente vai chamar de nó, não vai chamar de ponto, tá? Vai chamar de nó. O nó da treliça é onde está conectada as barras. E o elemento, né, que está sendo conectado a gente vai chamar de barra, ok? Poderia chamar de elemento, sei lá, haste, mas a gente utiliza a nomenclatura de barra. As barras são conectadas por seus nós, digamos assim. Daí formam os vértices dos triângulos. Esse slide aqui, ele é só para mostrar o seguinte. A treliça, ela só vai sofrer dois tipos de carregamentos. Ou de tração, ou de compressão. Não vai sofrer outros tipos, como momento. Não vai ter um momento fletor na treliça, ok? Vai ter só as barras sofrem somente tração ou compressão. Flexão elas não sofrem. Então, na treliça, isso aqui, ó, mostrando na régua, não vai acontecer, que é uma flexão. A única coisa que pode acontecer é ela ser tracionada ou comprimida. Então, como que eu sei se uma barra está sendo tracionada ou comprimida? Bom, olhando ali a barra, se as setinhas estão entrando na barra, é porque ela está sendo comprimida. Se elas estão saindo da barra, é porque ela está sendo tracionada. Mas quando a gente estiver estudando exercício, a gente vai ver dois métodos, tá? Um deles na aula de hoje, que é o método dos nós, e na aula que vem o método das seções. Então, tem um jeitinho especial para cada método para você saber se a força é de tração ou de compressão. É bem tranquilo, mas como são métodos diferentes, é um pouquinho diferente aí a forma de você ver se a força é de tração ou de compressão. Muito bem. Então, como eu falei para vocês, na aula de hoje nós veremos o método dos nós. É um método muito, muito, muito fácil, ok? Por quê? Porque a gente vai aplicar aquelas equações de equilíbrio que a gente já trabalhou muito nessa disciplina, que são elas: somatório de força em x igual a zero e somatório de forças em y igual a zero, porque a gente vai estar trabalhando com problemas no plano, tá? Poderia ser uma treliça tridimensional? Claro que poderia, mas vamos começar aí, né, devagarinho. Não adianta meter os pés pelas mãos e começar com algo super difícil. A gente tem que ir step by step. Vamos devagarinho ali, iniciando com um estudo mais simples. Bom, no que esse método se baseia? Ele se baseia que se a treliça inteira está em equilíbrio, então cada nó dessa treliça também está em equilíbrio estático, ok? O que significa isso? Significa que se eu somar as forças em x naquele nó, vai dar zero, e se eu somar as forças em y naquele nó, também vai dar zero. Então, por isso que eu sei que a minha treliça está em equilíbrio, ela não está em nenhum movimento, ela não está saindo do lugar, flutuando ou caindo, ela está em equilíbrio estático. Então, ele se baseia
nessa questão de que se a treliça inteira está em equilíbrio, cada nó da treliça também está em equilíbrio. E como eu falei para vocês, as equações que nós vamos utilizar são só essas duas, somatório de forças em x igual a zero, somatório de forças em y igual a zero. Então, para cada nó que eu tiver interesse em descobrir as forças nas barras que estão conectadas nesse nó, eu vou aplicar essas duas equações e elas vão resolver o problema, tá? Vamos lá. Então, considerando essa treliça aí, vou fazer umas perguntinhas basiquetes aí para vocês. Quantas barras eu tenho nessa treliça? 3. E quantos nós? 3 também. 3 também. Então, se você anotar aqui, são 3 barras, acho que elas estão bem visíveis, né? E os nós são os pontos em que conectam essas barras. Então, tem aqui o nó A, o nó B e o nó C. Beleza. Então, como a gente vai utilizar o método dos nós nessa aula, então a gente vai escolher um desses nós para começar a desenvolver os cálculos, tá? A gente vai calcular isso, né? Se a gente vai calcular isso aí, vamos calcular, já. Tá bem. Ele é o, acho que ele está na atividade prática, né? Não sei. Não, você pode desenhar. Ah, não, eu vou colocar ele, mas daí eu vou lá no OneNote. Agora eu só estou fazendo uma explanação mais geral. Fica tranquilo que daqui a pouco eu já coloco ele lá no OneNote, daí dou tempo para vocês copiarem o desenho. Mas esse é o exemplo que está na atividade prática de qualquer forma, tá? Não exatamente esse, como vocês bem sabem, né? É algo muito parecido. Muito bem, gente. Então, eu tenho 3 nós. Ele chama nó A, nó B e nó C. O nó A, que tipo de apoio é aquele ali que está no nó A? Ali. E aí, não ouvi? Não, não é porque o pneu gira. Ó, eu vou apagar. Eu não lembro o nome, calma. Eu vou apagar aqui as bolinhas que eu fiz. Talvez atrapalhe um pouco vocês. Então, a gente está no nó A. Lembra Não, que ele é um pino, porque eu acho que o rolete gira, né? o pino ele gira. Então, você vai reparar que nas treliças que nós vamos trabalhar, elas vão ser apoiadas sempre por um pino e por um rolete, tá bom? Sempre por um pino e por um rolete. Isso é importante, pessoal, é muito importante vocês saberem isso, que vai ter casos que a gente vai ter que calcular as reações nesse pino ou no rolete. E aí você vai ter que lembrar quantas reações tem cada um desses apoios. Então, olha lá, o C, ele só está encostando no chão aqui, ó. Então, ele é um... Que tipo de apoio é esse cara aqui? Vocês estão comigo? Sim. Que apoio é esse aí? Se é um engaste, acho que é engaste. Mas a treliça só tem pino e rolete? Não tem engaste? Deve ser um rolete, então. Vai ser, É o rolete, tá? O rolete, qual que é a questão do rolete? Só para vocês lembrarem, né? Eu sei que faz tempo que a gente não fala sobre esse assunto. O rolete é aquele tipo de apoio que restringe apenas um movimento. Na verdade, quase todas as coisas que eu olho aqui no meu escritório estão apoiados nesse tipo de apoio. Por exemplo, o teclado que está sobre a mesa. O que não pode acontecer? Ele não atravessa a mesa, então é o único movimento que ele não faz. Mas se você quiser empurrar ele para a direita, ele vai, para a esquerda ele vai, para trás, para frente, para cima, ele só não vai para baixo, porque a mesa faz uma reação contra esse apoio. E isso, outros elementos que estão só apoiados sobre a superfície da tua mesa, por exemplo, ok? Então, esse é o tipo de rolete. Então, o rolete ele tem apenas uma reação de apoio. Nesse caso, então, a treliça não está indo para dentro do chão. Significa que o chão faz uma reação contrária a esse movimento. Então, ali no rolete, eu tenho aqui uma reação em Y para cima. Beleza, e o pino? Quantas reações eu tenho para um pino? 2. Perfeito, 2. Quais são elas? Vocês se lembram? Nota 10, uma em X e uma em Y, tá? Desenhando aleatoriamente, que não estou preocupada em falar sobre o sentido dessas forças agora, eu só estou desenhando 2 reações de apoio. Então, uma em X e em Y. Aqui até
vou corrigir, o certo é desenhar essa força bem no nó, tá? Eu desenhei ali um pouquinho para baixo, vamos fazer essa correção. Desenhar aqui no nó. Beleza, então, isso foi um assunto que a gente retomou, que vai acontecer em alguns exemplos da gente ter que calcular essas forças. Ótimo. A questão é, quando eu vou resolver um problema de treliça, eu preciso, pelo método dos nós, eu preciso escolher um dos nós para começar a resolver o problema. E a dica é, tem que ser um nó que tenha alguma informação de força. Então, olhem lá nesse desenho e me diga, qual nó tem informação de força? Eu sei quanto que vale alguma força. B. O B, perfeito. O B ele tem uma força de 500 newtons. Então, é por ele que eu vou começar. Eu não consigo começar pelo nó A, porque tem duas reações que eu não calculei. Daí você pode falar, tá, professora, mas eu posso calcular essas reações antes? Você pode, sem problema algum. Daí, beleza, daí você pode Só que vai ser começar. mais difícil, né? Vai ser mais trabalhoso, veja. Eu poderia pular essa etapa de calcular essa reação e já ir para o nó B. Legal, entendeu? Então, é um trabalho a menos, justamente. Vai ser mais trabalhoso se eu escolher o nó A, porque eu vou ter que calcular o AX, o AY, para depois calcular as forças nessas barras da treliça. Vai ser um pouquinho mais trabalhoso. Vai ter casos que a gente não vai ter como fugir dessa questão, mas nesse exercício dá, porque a gente tem a força conhecida ali no nó B. E a mesma coisa com o nó C ali também, ele tem uma reação de apoio, o CY, que eu não sei quanto que ela vale. Poderia calcular? Poderia, de boa, mas vai dar um trabalhinho a mais. Então, se a gente pode, digamos assim, evitar esse trabalho a mais, a gente evita. Tudo bem até aqui, gente? De boa, professora, tranquilo. Show! Tá? A gente já vai resolver esse exemplo, eu só quero falar como que a gente resolve esses problemas. Daí a gente já faz a resolução dele. Então, como eu falei para vocês, a gente vai começar pelo nó B. Ah, daí ali está representada as forças naquele nó. Como que saiu daquela treliça e foi parar ali naquele desenho? Então, vou voltar aqui para vocês, para a gente entender como que foi montado aquele desenho. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o diagrama de corpo livre do nó B. Então, nós temos aqui o nó B. Ele já tem direto uma força de 500 newtons para a direita. Desenhei ela, beleza. E vocês vão notar que tem duas barras conectadas nesse nó, certo? Uma na vertical, então eu vou substituir essa barra na vertical por uma força. E tem uma barra inclinada, com uma inclinação ali, se você olhar no desenho, 45 graus. Se ali é 45 graus, que ângulo que é esse aqui, ó? 90? Não, Não, 90? lá em cima, desculpa, não. Chegaram lá embaixo, você estava perguntando. Ó, aqui é 90. E aqui em Isso, cima? achei que estava embaixo, 45 mesmo. Isso, aqui em cima é 45 graus. Então, eu vou desenhar ele aqui também, porque ele mostra a direção dessa força. Beleza, então, o que que eu fiz? Eu desenhei dois segmentos ali, que são as forças, só não coloquei o sentido para elas. Mas a direção é mesma direção da barra. Tem uma barra vertical, desenhei uma força da vertical. Tem uma barra inclinada a 45 graus, desenhei uma força ali inclinada. Agora vamos desenhar o sentido, tá? A direção já está lá, beleza. Pode ser sentido aleatório, professora? Ou tem que Pode. seguir alguma ordem? Não, pode. Se você tem dúvida, vai no sentido aleatório. Coloca lá a setinha para onde você sentir no coração. Mas nesse caso, vamos dar uma pensadinha, tá bom? Por que eu digo isso? Porque às vezes é bem fácil de você descobrir o sentido. Isso vai evitar que você erre lá. Lembra que quando você assume o sentido errado, o que acontece? Sinal fica negativo. Exato, evita isso só. Entendeu? Daí pode ser mais interessante, porque sempre quando dá o sinal negativo, você vai ter que corrigir lá o sentido da força. Porque se você não corrigir, você pode realizar um cálculo depois, posterior, errado, porque você esqueceu de arrumar. Então, se você consegue evitar isso, a gente evita. Nesse caso aqui, eu vou explicar para vocês qual que é o sentido. Vocês, na verdade, vão me ajudar a dizer qual que é o sentido correto. Vamos lá. Bom, eu tenho uma força vertical, ou seja, só tem componente em Y.
e tem uma componente lá, uma força inclinada. Qual dessas duas, a vertical ou a inclinada, vai poder equilibrar a força de 500 newtons que está na horizontal? Qual dessas duas, a vertical ou a inclinada, vai conseguir equilibrar essa força? A vertical. Inclinada? Vertical ou inclinada? Cada um falou uma coisa. Então, me diga Eu por vou quê. Inclinada. Por que Não, a eu- A inclinada? vertical. Inclinada tá. Vertical, para A equilibrar. vertical. a vertical. Vamos lá. É, colocar a vertical para baixo. Pra Ó, equilibrar. a força de 500 newtons, ela tá na vertical? Não, Tá tá na horizontal. tá na horizontal. Então, como que eu vou equilibrar com uma força na vertical? Ah, seus contrário. bobo! Não é verdade? Caralho. Entendeu? Não dá, Porra. né? Então, vocês têm que Ah, é. pensar Você nisso. quebra nós. A força tá na horizontal, certo? Tá na horizontal. Então, Aham. para eu equilibrar essa força, tem que ser uma força também na horizontal, tá? Ah, a gente não tem força na horizontal, mas a gente tem uma força inclinada que tem componente na horizontal que vai equilibrar aqueles 500 newtons, certo? Então, agora a gente já sabe que é a força inclinada, né? Eu vou chamar ela aqui, ó, como a barra conecta o nó B e o nó C, eu vou chamar de FBC. Ah, posso chamar de FCB? Pode, faz o que você quiser, tá? Não importa. O que importa é que você se achar no exercício. Beleza, então se a força de 500 newtons está aplicada para a direita, essa força BC, como é que eu vou apontar a setinha dela? Pra cima? Isso, para cima, que consequentemente também vai estar apontada para a esquerda. Isso aí, ó. Ó, veja que ela está apontada para cima e para a esquerda, tá? Tudo bem aqui, gente? Uhum. Só o Adri entendeu? Eu acho que é o Adri que está falando. Isso. Eu acho. Então tá bom. Tá, então ficou moleza. Essa força aqui vertical, que eu vou chamar de FAB, eu aponto ela para cima ou para baixo para deixar em equilíbrio? Bom, eu apontaria para baixo. Exato, porque a FBC não está para cima, então o FAB eu desenho para baixo. Se você comeu bola e desenhou tudo errado, não tem problema, eu já falei para vocês. Vai descobrir isso na hora de fazer o somatório e calcular e der um resultado negativo. Deu negativo, você dá uma olhada lá no teu cálculo se você não fez nenhuma, né, nada. E daí, se você fez algum erro ali, você corrige, tá? Porque isso vai implicar em erros depois. E aí lascou. Então, faz o cálculo bonitinho, vê se você não cometeu nenhum erro, daí você fala assim, ah, é negativo mesmo. Coloquei lá o sentido da força errado. Então, daí você corrige e vai dar tudo certo, tá? Então, a gente foi assertivo ali. Vai dar certo aquele cálculo, todos eles vão dar positivos, porque a gente pensou qual era o sentido correto antes de calcular. Se você escolhe qualquer sentido, você vai correr risco de estar inserindo uma força com sentido errado. O que não é também algo muito problemático, como vocês bem sabem. Quando que a gente vai usar essa regra de tração e compressão? Ah, então já posso explicar isso agora, tá? Não tem problema, vamos explicar isso agora. Como que eu vou saber se a barra AB e a barra BC, nesse diagraminha que eu fiz agora, está tracionando ou comprimindo? Então, você vai verificar o que está acontecendo com o nó. Que nó? O B, porque é o B que a gente está trabalhando agora. Então, vamos lá. Essa força AB, ela está puxando esse nó para baixo ou está empurrando esse nó para baixo, digamos assim? Porque ela está apontada para baixo, né? Então, ela está puxando, né? puxando, ó, veja, ela está puxando esse nó ou empurrando ele? Puxando ou empurrando, ó, vou fazer um zoom aqui para ver se vocês captam a minha ideia. Me ajudem lá, hein? Ó, o nó B tá aqui e a força tá aqui, ó. Essa força tá puxando essa bolinha ou está empurrando essa bolinha? Puxando. Acho que puxando. Puxando, tá? Então, pense que ela tá lá, ó, uma cordinha que tá puxando. Vou dar um exemplo quando ela tá empurrando. Como que a gente determinaria se... ia perguntar isso agora. Você quer explicar? Então, ó, ela tá puxando. Se ela tá puxando, ela é uma força de tração ou compressão? O que vocês acham? Tração. Compressão.
Não, Compressão. é tração, né? Quando puxa, traciona. Veja, imagine você tá lá num cabo de guerra, os dois lados estão puxando a corda, né? Uhum. Então, os dois estão tracionando essa corda, certo? Agora, quando você vai amassar uma latinha de refrigerante, você está empurrando essa latinha. Então, você está comprimindo, ok? Então, quando puxa, você traciona. Quando empurra ou aperta, você comprime, ok? Então, pense, para estar comprimindo aquela bolinha, então vamos pensar nessa bolinha aqui, ó. Comprimindo seria se eu tivesse aqui, ó, apertando ela. Tá vendo que eu estou esmagando ela? Estou apertando aquela bolinha, então daí eu estou comprimindo. Não é o caso dessa análise que a gente fez inicial ali da força B. Vamos analisar agora outra força. A outra força é aqui, ó, a FBC. Então, ó, dando um zoom ali também, tá aqui o nó B de novo. Aqui a força, ó o que ela tá fazendo com a bolinha, com o nó. E aí? Nesse caso, tracionando ou comprimindo o nó B? Está comprimindo. Tá apertando ele, né? Imagine que ela é uma bolinha de tênis, você tá empurrando ele, tá comprimindo. Ficou claro isso, gente? É confuso, mas logo já entendo. Mais alguém... Não, tudo bem, a gente vai fazendo os exemplos, mas mais alguém não entendeu ou entendeu? Vocês podem dar um feedback aí para mim? Entendi. Entendi, tá. Para mim tá bom, professora. Então tá. Então a gente vai praticar mais nos próximos exemplos para tentar tirar essa confusão. Faltam 10 minutos para terminar, não dá nada, é que eu recebi o aviso aqui. Muito bem, então deixa eu só falar aqui como é que é o passo a passo. Bom, esse desenho aqui, ó, que eu fiz aqui para vocês, do diagrama de corpo livre, então, ó, setinha de 500 para a direita, o FAB para baixo e o FBC para cima e para a esquerda, é o que está no próximo slide. Então tá lá, ó. Note que a força BA está para baixo e a força BC está para cima e para a esquerda. E aí ele já está falando lá quem que é força de tração, quem que é força de compressão. Então, ele fala que o FBA, chamou de BA, eu tinha chamado de AB, tanto faz. Ele é uma força de tração, porque a gente conversou, tá aqui o nó B e a força está puxando esse nó. E ele fala aqui, ó, no slide, que a força BC é uma força de compressão, porque a gente também já conversou que aqui está o nó e a força BC está lá, ó, apertando aquela bolinha, né? Então, ela tá a bolinha aqui, ó, ela está empurrando essa bolinha. Por isso que é uma força de compressão. Bom, é o que está escrito naquele texto, ó, repare que a força FBA está puxando o pino, o que significa que o membro BA está em tração. Já a BC está empurrando o pino, portanto, o membro BC está em compressão. Muito bem, então, essa é uma forma da gente analisar. Ele só coloca ali, nesse desenho da direita, um pedacinho de barra, talvez para deixar mais fácil de você enxergar, tá? Então, se você olhar aqui nesse pedacinho, nesse cotozinho de barra, essa setinha aqui, tá puxando a barra ou tá empurrando ela? Tá empurrando. Quer dizer, tá puxando. Puxando. Ó a emoção. Tá puxando. Tá puxando. Então, se tá puxando, é tração, tá? É o cabo de guerra, está tracionando aquela corda. E esse outro cotozinho aqui de barra, ó, essa força BC, ela tá fazendo o que com essa barrinha? Empurrando. Empurrando, tá comprimindo. Então, imagina que aquilo ali é uma massinha de modelar, né? Só para exemplificar, e você tá, ó, empurrando, tá comprimindo, tá esmagando aquela massinha. No caso, é uma barra, tá? Então é isso. Vamos usar o passo a passo, ó. Como que eu resolvo esse tipo? Sim. Vai fazer alguma diferença a gente determinar se é compressão, tração? Vai mudar alguma coisa lá na frente no cálculo ou não? Digamos assim, para o que a gente vai calcular aqui agora, se você não soube dizer se é tração ou compressão, não vai dar nada. O máximo que você vai acontecer, você vai errar o exercício de APOL, ou vai ter uma perdinha de nota, se fosse uma prova discursiva, né, que eu fosse corrigir. Ou falando sobre isso, no caso. Atividade prática. Digamos que na atividade prática você colocou que era compressão e era tração, eu vou descontar lá uma colherinha de nota, tá?
Beleza, mas na prática, na vida real, em projetos, faz diferença sim. Por quê? Porque tem vários materiais, eles têm comportamentos diferentes quando são tracionados e quando são comprimidos. Um exemplo é o giz. Esse é um exemplo que eu gosto de dar na sala de aula. O giz que eu uso para escrever no quadro, eu deveria ter um giz aqui para mostrar para vocês. Quando eu puxo o giz, ele estoura, ele quebra facilmente. Por quê? Porque ele não tem tanta resistência à tração. Agora, se eu pegar o giz e for apertar ele, eu nunca consegui quebrar um giz dessa forma. Apertando. Talvez se eu subisse em cima do giz, eu conseguisse. Olhe lá. Então, nota, Adrian, né? Uhum. Que os materiais, eles resistem melhor a uma certa carga, a algum tipo de carga do que outro. Então, na prática, se você fizer essa consideração errada, você pode estar escolhendo um material que não vai suportar bem a carga, entendeu? Digamos, citando o exemplo do giz, você imaginou lá que ele que a carga era de compressão. Você fala assim, então eu vou fazer essa estrutura aqui de um material tipo giz, porque aguenta bem carga de compressão. Mas, na verdade, você se confundiu e não era compressão, era tração. E a tração, o giz é muito ruim, entende? Então, por isso que é importante saber direitinho se é uma carga de tração ou compressão. Ficou claro? Uhum. Ficou tranquilo. Outro exemplo é nesse quesito aí de tração e compressão, só para entender um pouquinho melhor também, o concreto. O concreto, ele também é um tipo de material que suporta muito bem cargas de compressão. Tanto é que boa parte das cargas que estão numa construção são de compressão. É o peso da estrutura sobre as colunas. Então, é um material que suporta muito bem a compressão, a tração nem tanto. Ele não é tão bom quanto a resistir uma carga de compressão. E para finalizar essa fala com relação à tração e compressão, as treliças elas não são feitas de concreto, né? São feitas de materiais metálicos. E com relação aos materiais metálicos, boa parte deles tem o mesmo comportamento, tanto a tração quanto a compressão. Então, nesse caso aí, na prática, se for um material metálico, não vai fazer diferença você ter pensado que era uma carga de tração, quando na verdade compressão, porque o material metálico se comporta praticamente da mesma forma a tração e a compressão. Fechou? Fechou, professora. Entendido. Valeu. Então tá bom. Ótimo. Bom, como que eu então resolvo esse tipo de exercício? O primeiro passo, desenho o diagrama de corpo livre de um nó contendo pelo menos uma força conhecida e no máximo 2 forças incógnitas. Então, tomando essa... Depois eu termino a frase ali. No exemplo que a gente estudou agora, ele tinha uma força conhecida. Quem que era? O 500 newtons, o nó B. Quem que são as 2 forças incógnitas? São as forças nas barras, na barra AB e na barra BC. Então, o que ele quer dizer naquela frase? Que esse nó vai ter que ter uma força conhecida e no máximo 2 barras que conectam esse nó que eu não conheço a força. Se tiver 3 barras que eu não conheço a força, não vai dar para a gente começar por esse nó, tá bom? Agora, se tiver 3 barras e uma delas eu conheço a força, aí beleza, você pode mandar brasa nesse nó. Então, essa é a primeira etapa ali da frase. E a segunda etapa diz o seguinte: se este nó estiver em um dos apoios, será necessário calcular as reações de apoio. Então, se você estiver num exercício lá e tem força somente num nó que inclusive está sobre um apoio, você vai ter que calcular as reações de apoio. Ou se você nota lá que as forças estão em nós que tem 3 ou mais barras que você não conhece a força. Não vai dar para começar por ele. Vai ter que começar por um nó que tem reações de apoio. Beleza, você calcula as reações, vai te dar um trabalhinho a mais e resolve o exercício. Mas se não precisar, não faça esse cálculo, porque
como eu falei, é um trabalhinho a mais aí que a gente pode pular em alguns exercícios. 2. Oriente os eixos x e y sobre o nó a fim de facilitar o processo de decomposição das forças. Você pode lá desenhar um eixo x e y para decompor as forças de boa, tá? Isso pode facilitar, a gente pode fazer isso no nosso exemplo. Depois, calcule as forças incógnitas através das equações de equilíbrio somatório de forças em x igual a zero, somatório de forças em y igual a zero. Você não precisa fazer nessa ordem, tá? Ah, eu vou começar pelo somatório de forças em x. Tem exemplo que é melhor você começar pelo somatório de forças em y. Como que você vai saber? Você vai ter que analisar o exemplo, tá? Senão você vai chegar em uma equação com duas incógnitas e não vai resolver. Vai ter que ir para outra de qualquer forma. Mas isso tudo é mais com análise de cada caso. Prof, Sim. vai acabar a aula. Ah, falta 1 minuto. Beleza. Então, vou ler o quarto aqui, vamos ver se dá tempo. E aí, o quarto, verifique se a força de tração com pressão. A gente já explicou isso e vamos ter que verificar no nosso exemplo. E por fim, esse aqui eu acho que não vai dar tempo. Escolha o próximo nó para fazer o diagrama de corpo livre. Consideramos os mesmos requisitos do passo 1 e continue a solução para os demais passos ali. Então, o item 5 é volte para, faz o loop, entendeu? Volte para o passo 1 para continuar.